Ai, se eu soubesse disso antes. Quem nunca pensou ou passou por isso? Quando essa frase vem à nossa cabeça, normalmente é um sinal de tempo, dinheiro ou cabelos perdidos. Na aula de hoje, eu vou mostrar 3 segredos que o Airbnb não contou pra você, nem pra mim, nem pra ninguém. Coisas que, ai, se eu soubesse disso antes, teria aumentado o faturamento da minha acomodação com as reservas em menos tempo. Se você quer descobrir quais segredos são esses que freiam os resultados da sua hospedagem, essa aula é pra você. Então vem comigo! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma aula Me Casa Sua Casa. Hoje eu estou trazendo o tema, um assunto mais fora da caixa, com uma pitada de mistério, uma pitada de suspense. O que é? Deixa eu começar do jeito que eu gosto, que é apresentando o flipchart e o quadro. Mais faturamento em menos tempo. 3 segredos do Airbnb. E olha só, 3 segredos que o Airbnb não te conta, tá? E só lembrando aqui, só reforçando, eu não sei se é o primeiro vídeo que você está assistindo meu, ou se você já está acostumado com os conteúdos que eu gero. Todos os conteúdos que eu trago têm um objetivo claro, que é o quê? Aumentar os seus resultados, aumentar seu faturamento com a hospedagem que você administra, seja aluguel de temporada, pousada, hostel, enfim. Eu trago conteúdo para te ajudar a aumentar o faturamento, tá certo? E hoje eu vou trazer esse conteúdo mais fora da caixa, por quê? Porque são informações que não são explícitas, são informações que, como eu estou te falando, o Airbnb não conta, né? São segredos, vamos dizer aqui assim, e você já vai entender por quê, tá? Se você está chegando aqui de paraquedas e você quer acompanhar os conteúdos que toda semana eu gero, se inscreve no canal e também clica naquele sininho. Aquele sininho é para ativar as notificações. Quando eu subir um vídeo, você vai ficar sabendo. Tudo de graça, combinado? E se você acha que esse conteúdo vai ser útil para algum amigo, um anfitrião, administrador de pousada, administrador, seja qual acomodação que for, envia para ele, porque assim você me ajuda. E claro, deixa o like, não custa nada, né? Então vamos lá, olha só. Isso daqui eu botei entre aspas, por quê? Porque é uma frase que me reflete. Teria faturado mais em menos tempo. Que eu coloquei ali, ó. Mais faturamento em menos tempo. Por quê? São informações que muitos anfitriões, muitos profissionais, que na época não posso nem chamar de profissional, eu quando comecei não era profissional. Eu precisei errar muito. Eu precisei aprender da pior forma. Qual que é a metodologia que a gente aprende da pior forma? Tentativa e erro. A gente erra para ter um acerto. Erra, um acerto. A metodologia tentativa e erro é uma metodologia da prática, da faculdade da vida, do campo de batalha, mas tem um porém. O porém é o quê? A gente pode cogitar desistir, a gente cansa. Normalmente quando a gente entra no aluguel de temporada, por exemplo, tem outra ocupação. Então, se a gente não tem acesso à informação, não sabe o que fazer, as chances são que com o tempo e sem resultado, obviamente, a gente canse daquilo. Então hoje eu vou te trazer informações preciosíssimas que o Airbnb não conta, não divulga, e quem vai te trazer é alguém que já está há anos nesse mercado, com alunos, né, que eu faço a mentoria em Casa Sua Casa, e aí eu consegui, né, pensar o que eu gostaria que tivesse me dito quando eu comecei e que teria acelerado meus resultados, que teria aumentado meu faturamento sem eu precisar errar tanto, me machucar, né, machucar entre aspas, machucar o bolso. Ou tem um ditado que diz o seguinte: se você não está... Como que é o ditado? Ou você perde dinheiro ou você perde tempo. Então, às vezes, você não está perdendo dinheiro, você está perdendo tempo, porque aquele tempo você poderia estar fazendo dinheiro. Então, se você está assistindo essa aula aqui, é um bom sinal que você está investindo em conhecimento. Parabéns, tá? Vamos lá. Quais são os 3 segredos que o Airbnb não conta para ninguém? Vamos começar? Chega de enrolação? Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: não se iluda com o início. Esse é um clássico. Vê se você já passou por essa situação. Você está anunciando sua acomodação no Airbnb e aí às vezes consegue uma reserva aqui, outra ali, você está todo feliz da vida, não está o melhor cenário, mas também não dá para reclamar. E aí, entre aspas, repentinamente, fica um buraco muito grande. Você não consegue reserva, pessoas nem te consultam, você fala, cara, o que aconteceu? Do nada, parou. Estava tendo reserva, estava tendo fluxo, pelo menos consulta, chegou no período, estagnou. O que aconteceu? Você já passou por isso? Alguma situação parecida? Eu vou te falar o seguinte: isso é mais comum de quem está começando. E o primeiro segredo é não se iluda com o início. O que é não se iludir com o início? As plataformas, as grandes plataformas como Airbnb, o Airbnb é mais forte nisso, mas Booking, TripAdvisor, as grandes OTAs, né, as grandes plataformas que anunciam acomodações por temporada, ou qualquer que seja a hospedagem, elas sabem que quando alguém está começando, quando um anúncio é novo, é muito difícil desse anúncio conseguir uma reserva. Por quê?
Qual cliente, qual hóspede quer reservar uma acomodação sem avaliação? Uma acomodação nova? É muita insegurança, tá certo? Então o que as plataformas, sabendo disso, pensam? Olha só, a gente precisa de novas acomodações, novas hospedagens, a gente tem que ser uma plataforma atrativa, que as pessoas queiram entrar. Mas, ao mesmo tempo, é difícil de alguém querer reservar um espaço novo. Olha quanto risco uma pessoa está ao reservar uma acomodação que nunca foi avaliada. Imagina, sua viagem dos sonhos, sua lua de mel. Você vai reservar uma acomodação com 0 avaliações? Não vai. Você está viajando com seus filhos, com sua família, com seus parentes, seus pais. Você vai reservar uma acomodação com 0 avaliações, 1 ou 2? Não vai, por quê? Você vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Será que é confiável? Será que se tiver um problema eu vou ficar na mão? Você pode até reservar, mas as chances são que você vai preferir uma acomodação com mais avaliação. Acertei? Então é o seguinte, as plataformas sabem disso e ao mesmo tempo sabem que dependem, para elas crescerem, para elas ganharem mais dinheiro, né, gerar mais resultado, elas precisam de novos anúncios, novas hospedagens. Então, o primeiro ponto é o seguinte, a plataforma, ela sabe da importância disso, então ela entende o seguinte ponto. Ela quer, olha que curioso, viciar, é isso mesmo, viciar os novos entrantes. Imagina, o Airbnb entra uma acomodação nova e fica 6 meses sem nenhuma reserva. Pô, o anfitrião, o administrador vai desistir, vai para outro lugar. Então a plataforma sabe o seguinte, eu preciso viciar essa nova pessoa, esse anfitrião, essa hospedagem, eu preciso viciar, eu preciso que ela goste da minha plataforma. Então, o Airbnb pensa assim, eu preciso viciar. E aí, logo de cara, o que o Airbnb pergunta para você quando você tem um anúncio novo? Você aceita um desconto de 20% para as 3 primeiras reservas? Desconto inicial, ó, de 20%. E aqui eu recomendo, tá? Vou até botar um ok aqui, eu recomendo que você aceite. Por quê? Porque as plataformas sabem que se você compensar essa insegurança, né, de falta de avaliação, de um anúncio novo no preço, o hóspede fica mais tendencioso, mais inclinado a reservar o seu espaço, mesmo sendo novo, zerado de avaliação. Então, as plataformas não são bobas. Por exemplo, o Airbnb sabe que tem que te viciar e sabe que se você cobrar um preço mais barato, as chances aumentam dos hóspedes ou viajante ou quem está procurando acomodação reservar o seu espaço. Então, o que o Airbnb faz? Ele te dá um empurrão. Ele pega o seu anúncio e coloca lá nas alturas, ele dá mais visibilidade, melhora o ranqueamento, te dá um grande empurrão, porque você é novo, tá certo? Então o Airbnb pensa, eu preciso que essa hospedagem, que esse anúncio, que esse administrador goste da minha plataforma, entenda, enxergue que a gente gere resultado, que você queira ficar ali. E qual é a forma que ele tem de fazer isso? Olha, se você der um desconto, se você aceitar essa proposta que eu vou te dar, o Airbnb falando para você, entre aspas, eu te dou um empurrãozão, eu te faço aparecer em várias pesquisas para vários clientes para aumentar muito a sua chance de ser reservado. Olha que interessante. Então, no início, principalmente no início, você tem um baita empurrão que a maioria dos anfitriões, administradores, principalmente de primeira viagem, que estão começando agora, não sabem, não enxergam. E aí eles ficam com a seguinte ideia, esse é o normal. Esse empurrão inicial que te fez ter muita reserva num curto intervalo de tempo, a maioria dos anfitriões ficam com a seguinte sensação, olha, dá muito resultado, minha acomodação é demais. Mas na verdade não é bem assim que a banda toca. É que no início, nesse começo, a plataforma te deu um grande empurrão que você não viu, você não enxerga, você não vê, invisível aos olhos. E aí você fica mal acostumado, achando que é o bam, que é isso, que é aquilo, mas na verdade passou as 3 reservas, passou as primeiras reservas, você vai voltar, vai na verdade começar a normalidade. E você não está acostumado à normalidade, você está acostumado com o empurrão que a plataforma deu. Então olha que interessante, a maioria dos anfitriões ficam com essa sensação de comecei com tudo. E realmente começou, mas você não começou dentro da normalidade, você começou com um empurrão da plataforma, com um boom que a plataforma te dá nas visualizações, para que você tenha suas primeiras reservas, seus primeiros resultados e comece a gostar ali. Então esse é o grande motivo que a maioria dos anfitriões passam pelaquela sensação. Olha, Henrique, cara, eu recebo muito no direct lá do Instagram. Henrique, eu não sei o que aconteceu. Do nada, parei de receber reserva. Nem consulta eu tô recebendo. Olha que curioso, ó. Meu anúncio despencou. O quê? Visualização e reserva. Henrique, nem consulta, muito menos reserva. O que aconteceu? Eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu já tive tantas reservas. Então, mas na verdade o que está por trás é isso.
No início, principalmente no início, a plataforma te dá um empurrão. O que pode acontecer às vezes é, em alguns períodos pontuais, você ter também um boom, por exemplo, lá é um período de alta procura, como janeiro, ou tem algum evento na sua cidade e aí dá uma movimentada. Mas sempre que voltar à normalidade, você vai estranhar, porque na sua cabeça não está claro o que é normal, o que é normal. Quando você começa, você ganha um empurrão, um boom na visualização, na visibilidade, na verdade, anormal. E a maioria dos anfitriões não sabem disso e acham que aquilo é o normal. Aí quando realmente entra na normalidade, acham que aquilo é anormal e tem alguma coisa acontecendo de negativo, mas na verdade não. Então esse é o primeiro segredo do Airbnb, porque ele não te conta essa historinha bonita. Ele só te fala assim, ó, se você permitir o desconto de 20%, você tem a chance de aumentar a sua visibilidade. Mas ele não te conta que depois você vai começar a trabalhar com qualquer outra acomodação, que aí você tem que fazer outras estratégias, precificação, trabalhar o anúncio, as configurações, o algoritmo, né, competindo de igual para igual com as demais acomodações. Ele não te deixa claro que no início está te dando um doping, né, não sei se a gente pode dizer assim, mas acho que você entendeu. Olha só, coloca nos comentários, você sabia disso? Você já passou por isso de Henrique? Henrique não, né? Caraca, minhas visualizações e reservas despencaram, do nada, caíram, tô com um buraco, eu não sei o que fazer. Se você já passou por isso, muito provavelmente está relacionado a quando o Airbnb te dá um boom de visibilidade que você não enxerga e aí te deixa mal acostumado, tá certo? Então olha só, esse é o primeiro segredo do Airbnb e eu quero que você comente. Sabe por quê? Muitas aulas que eu trago aqui, eu pego os comentários aqui de vocês no YouTube. Então comenta aqui primeiro pra gente, né, gerar uma comunidade, a gente ver o que os outros anfitriões fazem, os outros anfitriões pensam, se você já sabia disso, tá certo? E se você tiver uma ideia de uma aula futura, fica à vontade que eu vou gravar com o maior prazer, tá? Se tiver relacionado ao que eu entrego, que é o quê? Aumentar o faturamento. Combinado? Então beleza, olha só. Primeiro segredo do Airbnb. Não se iluda com o início. Ele quer te viciar e não te conta o que está por trás, tá certo? Mas eu tô aqui para te revelar tudo. E aí, tá preparado para o segundo segredo? Vamos lá? Então vamos lá. Qual é o segundo segredo do Airbnb? Vamos matar essa charada. Nem preço inteligente, nem precificação básica. Olha só, hein? Aposto que ninguém nunca te falou isso, nem em curso pago, se você já, por acaso, já fez algum curso aí na internet. O que quer dizer nem preço inteligente, nem precificação básica? Olha só, vamos com calma aqui pra gente costurando o raciocínio junto. O primeiro ponto é o seguinte, o Airbnb tem uma ferramenta que chama preço inteligente. Essa ferramenta, teoricamente, ajuda o anfitrião a determinar um melhor preço dentro de uma faixa que o próprio anfitrião pode determinar. Então você bota um preço mínimo, um preço máximo e o Airbnb, teoricamente, oscilaria de forma a ser vantajoso para o anfitrião. Só que isso daí é muito bonito na teoria, tá? A teoria é linda, o nome é bonito, o preço é inteligente, a teoria faz sentido. Só que olha só, o primeiro ponto é, PI, vou botar entre aspas, tá? É sinônimo de preço inteligente. Primeiro ponto é o seguinte, preço inteligente sem relato de resultado. Olha só, eu já estou há algum tempo trabalhando com hospedagem, tá certo? E é o seguinte, eu não conheço ninguém, de verdade, ninguém que já relatou que conseguiu ter bons resultados usando preço inteligente. Eu já tentei, eu conheço pessoas, grandes administradoras, grandes players do mercado que já tentaram usar e não conseguiram. E eu também conheço pequenos anfitriões e administradores, que é a maioria, inclusive meus alunos da mentoria Me Casa Sua Casa. A maioria já tentou, já experimentou e isso nunca funcionou. Porque o Airbnb, ele procura o quê? Fazer o negócio acontecer. E normalmente para fazer o negócio acontecer, ele tem que puxar o preço para baixo. Então, isso não funciona bem, principalmente do ponto de vista do anfitrião, do administrador de acomodações. Talvez do ponto de vista da plataforma e dos hóspedes funcione bem. Mas do anfitrião, do administrador ali, que está por trás, né, do outro lado da moeda, que tem a opção de selecionar, de escolher, não funciona tão bem assim. Então, o preço inteligente, na prática, posso afirmar que não funciona. E tem mais uma outra coisa. O que acontece? Um dos maiores desafios, dos maiores obstáculos ou dificuldades dos anfitriões, dos administradores, de uma forma geral, é precificar. De fato, precificar não é uma coisa fácil, não é um assunto do dia a dia. Ninguém nasce sabendo nada, muito menos precificar. O tema precificação é complexo. Não é uma coisa lógica da natureza humana, é uma coisa complexa. Desde precificar alguma commodity, algum item do dia a dia,
salário. Se você parar para pensar, a maioria das coisas são precificáveis. Nem tudo é precificado, mas a maioria é. Então, precificar tem uma complexidade muito grande por trás, tá? E o nosso mercado não foge disso. Só que o que acontece no caso do aluguel de temporada, que é a maior parte do Airbnb? A maioria dos anfitriões e administradores meio que caem de paraquedas. Não é uma profissão que você se prepara, como, por exemplo, direito, medicina ou engenharia. Normalmente é uma atividade, né, alugação de temporada, que alguém começa por acaso, aí vai vendo que dá certo, vai aprendendo na prática, aí erra, acerta, metodologia, tentativa e erro, e assim vai, tá? Então, a precificação não é uma coisa fácil, simples, não é. E aí, quando uma plataforma como a Airbnb oferece um preço inteligente, dá uma sensação de ufa, eu não sabia precificar, mas que bom que o Airbnb tem a solução para os meus problemas. Só que mal sabe os anfitriões, alguns deles, o quê? Que o preço inteligente também não funciona, não traz o resultado que a sua acomodação e a sua hospedagem tem o potencial de faturar. Porque o preço inteligente funciona muito bem para o hóspede e para o Airbnb, mas não funciona muito bem para nós, que estamos do outro lado, que representamos os anúncios, as acomodações e hospedagem, tá certo? Então, o primeiro grande cuidado que eu teria com o preço inteligente é o seguinte: ele dá essa sensação de, olha, anfitriões, se vocês não sabem precificar, não precisam se preocupar, porque a gente tem uma solução. Eles até têm, se é que pode chamar o preço inteligente de solução, mas o preço inteligente não traz o resultado que poderia, que a sua acomodação tem o potencial de faturar. Diga-se de passagem, olha isso que eu vou te falar agora. Eu já participei de algum webinar do Airbnb que eu já vi um representante do Airbnb informando que o preço inteligente, esse representante do Airbnb não recomendava para quem soubesse, tivesse a mínima noção de precificação. Então o próprio Airbnb, eu já vi isso em uma live, eu juro para você. Eu já vi o próprio Airbnb falando que ele mesmo não recomenda o preço inteligente para anfitriões que sabem mais do que o básico. Tem pelo menos intermediário, vamos dizer assim. Então olha que ponto chegamos. Nem a própria plataforma recomendando suas funcionalidades. E aí é o seguinte, qual que é o segundo problema, vamos dizer assim? O Airbnb ele não ensina a precificar. Por quê? Porque o Airbnb, a preocupação inicial dele é o quê? A preocupação do Airbnb é fazer um negócio acontecer. O que é fazer o negócio acontecer? Ter hospedagem de um lado e viajante, ou hóspede, ou interessado em uma acomodação do outro. Então, essa é a maior preocupação dele. Tanto que em 2021, em maio, que fez a maior atualização de toda a história, com mais de 100 atualizações em seu pacote, se você pega para ver as maiores atualizações, são pensando no quê? Nos novos hóspedes, nos novos anfitriões, em como fazer a coisa mais fácil, em deixar a informação mais transparente, mais clara, enfim, em deixar o negócio de hospedagem cada vez mais fácil de ser feito, cada vez mais simples, tanto para o lado dos hóspedes quanto dos anfitriões. Então, a precificação, que é um tema bem mais técnico, bem mais complexo, por enquanto não é a preocupação do Airbnb. E justiça seja feita, eu estou vendo um pequeno movimento do Airbnb de fazer webinários, reuniões com anfitriões e reuniões abertas para ensinar algumas coisas, tá? Mas, gente, sendo bem sincero, o que o Airbnb está fazendo agora é o básico do básico, mas tudo tem um começo. Parabéns para o Airbnb. Mas de uma forma bem geral e de uma forma completa, não ensina a precificar. Não é um tema fácil, não é um tema que tem muita informação abundante, tá certo? E que, modéstia à parte, é uma das partes aqui que o Mi Casas Su Casa domina, tá? E os resultados são reflexo da precificação, tá? E aí é o seguinte, olha como uma coisa leva a outra. O Airbnb ele não ensina a precificar e tem uma coisa que poucas pessoas sabem, porque normalmente quem sabe disso é quem está no lado mais profissional, mais profissionalizado no sentido de software, de ferramenta, de gestão, de negócio. O Airbnb não oferece formas de você realmente precificar do modelo mais completo que a precificação demanda. Qual é o modelo mais completo de se precificar? Adotando os 4 pilares da precificação. Preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas e eventos e planos de tarifa. Eu não vou ficar falando um a um aqui, porque senão eu vou ficar até amanhã. Inclusive, olha só, se você quer que eu faça uma aula só de precificação, coloca nos comentários se é um tema que te interessa, pode ser? Então é o seguinte, essa é a forma mais completa de você montar a estrutura de precificação para trazer mais resultado para a sua acomodação, com esses 4 pilares. Só que dentro do próprio Airbnb, e diga-se de passagem, mais uma vez, justiça seja feita,
A Booking também não consegue, em qualquer outra OTA você não consegue montar a estrutura de precificação da forma mais completa dentro das plataformas. Porque as plataformas, elas ainda não estão nesse estágio de oferecer uma solução completa para a precificação do anfitrião. Por quê? Ela tem outras prioridades, tá? E por enquanto a precificação não é uma delas. O tipo de precificação que ela oferece é a precificação básica. Por isso que eu coloquei aqui, ó, nem preço inteligente, nem a precificação básica que as plataformas oferecem, tá? E eu vou te dar alguns exemplos aqui, ó. Olha só. Na plataforma do Airbnb, por exemplo, não é possível criar linhas tarifárias. Linhas tarifárias ficam dentro do pilar que eu te falei aqui, ó, de planos de tarifa. Então, linhas tarifárias são linhas que você cria para deixar a sua acomodação mais atrativa para reservas mais longas, que são reservas que dão mais resultado, mais faturamento e menos trabalho, menos diárias ociosas, tem um monte de efeito colateral positivo, tá certo? Só que o Airbnb não permite, na verdade até permite, mas é tão engessado que você não consegue, por exemplo, associar com eventos. Ele não te deixa criar linhas tarifárias para eventos específicos ou linhas tarifárias para cada temporada. Então a precificação fica muito engessada, tá? Ele até deixa linhas tarifárias do Airbnb e dentro do Airbnb o nome das linhas tarifárias é desconto por duração da estadia, tá? Só que como eu te falei é muito engessada, então você aqui só pode escolher configurar uma vez e vai ficar para o calendário inteiro. Agora, existe uma forma de você conseguir fazer essa precificação mais completa, criando, por exemplo, plano de tarifa para cada evento, plano de tarifa para cada temporada, que aí sim você vai estar apto a conseguir mais resultado. Porque você vai conseguir cobrar um valor da diária maior quando tiver mais demanda naquele período e ao mesmo tempo você vai deixar a sua acomodação, a sua hospedagem mais atrativa quando tiver menos procura, menos demanda. Como? Primeiro passo, a gente vai identificar os períodos com mais procura e menos procura, a gente vai criar temporadas para cada desses períodos, a gente vai precificar, né, de acordo com a demanda, afinal de contas a gente vive no capitalismo. Uma das leis da natureza do capitalismo é o quê? Lei da oferta e da procura. Então a gente vai identificar os períodos de alta e baixa demanda e vai precificar em cima deles. Olha que interessante. Só que pelo Airbnb eu te falei que não é possível. Então, eu vou pular aqui, ó. Recomendação é assinar o quê? Um Channel Manager. Você já ouviu falar? Você sabe o que é um Channel Manager? Olha só, um Channel Manager, a tradução para o português é gerenciador de canais. O que é gerenciador de canais? É um software, é um sistema que é um centralizador, um facilitador. Então é o seguinte, pensa no meu caso, eu administro 10, eu não, né? O Mi Casa Sua Casa, que é um negócio que eu criei, administra 10 acomodações. Só que estão no Airbnb, estão na Booking e ainda tem um site próprio. E aí, imagina se eu recebo uma reserva na Booking, ou no site próprio, ou no Airbnb. O que tem que acontecer? Tem que bloquear nas demais plataformas, nos demais calendários, para não ter overbooking. Quem faz esse papel é um Channel Manager, gerenciador. Outra coisa, quero alterar um preço, alterar a precificação. O que eu faço? Eu vou no Channel Manager e altero. Para quê? Para ele espalhar a informação para todas as plataformas, tá certo? Então, o Channel Manager, ou no português, o gerenciador de canais, ele, se for uma solução completa, ele sim tem o potencial de te entregar a precificação completa, tá? Que, infelizmente, hoje em dia ainda não é possível no Airbnb. Precificação não é completa no Airbnb e, mais uma vez, justiça seja feita. Nenhuma outra plataforma tem essa solução completa quando o tema é precificação. Mais uma vez, só para martelar na sua cabeça, quais são os 4 pilares da precificação? Eu vou sempre falar nessa ordem para te ajudar a memorizar. Preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas e eventos e planos de tarifa. Tá certo? Gente, olha só, vê se o Airbnb vai te falar isso em algum lugar. Na minha opinião, ó, nem inteligente, na verdade é quase uma unanimidade no mercado que o preço inteligente não funciona. Se você conhece alguém que já teve resultado com preço inteligente, fala comigo, porque até hoje nunca vi nem comi, nem ouço falar. Brincadeira à parte, nem precificação básica. Por que nem precificação básica? Porque para quem está no aluguel de temporada ou na hospedagem para faturar de verdade, para ter resultado acima da média, né? Enfim, para conseguir faturar o que a acomodação tem um potencial de dar de retorno, tem que fugir da precificação básica e tem que entrar na estrutura na estratégia de precificação com os 4 pilares.
que o Airbnb não permite. Dá até para fazer sim, mas uma versão muito simplificada e muito complexa. Por quê? Por exemplo, no Airbnb, quando você pega o desconto, por exemplo, que eu te falei que chama desconto por duração da estadia, esse desconto ele se sobrepõe sobre qualquer outro. Então, se você adota esse desconto, você já não pode pegar outro. Você tem que começar a precificar, o que eu chamo na unha, manualmente. Isso não é legal. As chances são que você vai se perder, vai se embananar, vai se enrolar, porque é muita coisa para fazer. Ao ponto que no Channel Manager você já consegue fazer com poucos cliques. Então, quando me perguntam o seguinte, Henrique, vale a pena assinar um gerenciador de canais? Henrique, vale a pena ter um Channel Manager? A minha resposta é, na minha opinião técnica, pelos resultados que eu tenho, se você quer ter mais resultado, se você quer aumentar o faturamento da sua hospedagem, da sua acomodação, a resposta é sim. Um Channel Manager que tenha, possibilite a estrutura, a estratégia de precificação completa, que possibilite, né, precificar com esses 4 pilares, tá certo? Então, ó, esse é o segundo segredinho do Airbnb. Ele oferece preço inteligente, foge, e a precificação básica, eu recomendo que você vá para um Channel Manager, tá certo? E tem um bônus aqui ainda. Quando você assinar com o Channel Manager, você fica mais estruturado, mais preparado, mais profissionalizado para de repente dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Anunciar numa outra plataforma, uma Booking, por exemplo. Tá? Que inclusive eu recomendo que você não fique só no Airbnb. Pô, para quê? Para você diversificar. Você fica muito arriscado colocando seu anúncio só em uma plataforma. Qual que é a recomendação? Vai pelo menos em 2. No caso do Mi Casa Sua Casa, por exemplo, a Booking dá muito resultado também. Então é Booking e Airbnb. Tá ótimo. Agora, só não recomendo 2 coisas. Que você coloque só em uma, que o seu faturamento, seus resultados fiquem dependentes de um canal. E o outro extremo, que é o quê? Você sai tirando para tudo que é lado, coloca no LX, aquela coisa toda, aí também não é legal, porque você não faz nada direito. As chances são, tá? Enfim, esse é o segundo segredo do Airbnb. Você sabia disso? Sabia ou não sabia? Coloca aqui embaixo para eu saber se para mim é novidade ou se realmente é um segredinho que só o Henrique está te contando. Vamos ao terceiro segredo do Airbnb? Tá preparado? Vamos lá. O terceiro é igualmente importante. O que alimenta o algoritmo? E isso daqui é tema de muita polêmica que eu já vi. Ah, o algoritmo gosta disso. Ah, isso aqui, ó, sabe onde eu vejo muito? As pessoas, como eu vou dizer, especulando o que impacta o algoritmo, o que faz a diferença, em grupos de WhatsApp. E eu vou ser bem sincero com você. Eu, particularmente, Henrique, eu não gosto muito de grupo de WhatsApp. Por quê? Porque normalmente o grupo de WhatsApp são muitos anfitriões, criaram um grupo, normalmente você não conhece a maioria, e aí, via de regra, tem mais reclamação do que coisa boa, não tem uma liderança, enfim. Uma vez até ouvi um termo que eu identifiquei bastante no grupo de WhatsApp, que é o quê? Muro das lamentações. Tudo bem, pessoal, eu sei que as intenções às vezes são boas, que, né, o grupo é para unir, para aproximar, mas não é o que eu vejo acontecer na prática. O que eu vejo na prática é as pessoas criarem os grupos com boas intenções, mas com o tempo, por não ter um objetivo claro, uma liderança, uma voz, né, um reconhecimento no grupo, acaba que toma outros caminhos. Aí fica muita reclamação, as pessoas usam para desabafar, mistura outros assuntos, e aí gera conflitos, enfim. Eu, via de regra, não costumo gostar de grupo de anfitriões, tá? Então, por que eu tô te falando isso? Porque eu já vi muito, eu vejo muito as pessoas especulando. Por exemplo, um bom exemplo é o seguinte: ah não, vocês podem salvar o meu anúncio na lista de wishlist, na lista de desejo, né? Isso até pode fazer sentido? Pode. Mas olha só, não é isso que vai mudar o jogo no longo prazo, não é isso que vai fazer diferença. Às vezes é um impactozinho ali pontual. O que vai mudar o jogo no longo prazo? O que vai fazer você ter resultado acima da média, resultados acima do aluguel convencional, resultados, né, realmente expressivos com a hospedagem ou aluguel de temporada? O que vai fazer você ter resultados acima da média é você conseguir cobrar um valor da diária cada vez mais alto e ter uma taxa de ocupação também alta. E como isso? Esse é o jogo do médio e longo prazo. Eu gosto de dizer que, assim, quem se destaca nesse negócio, assim como alguns outros negócios também, mas eu vou me ater às hospedagens, é quem sacrifica o curto prazo em prol do médio e do longo. O que isso quer dizer? Por exemplo, no início, ao invés de você olhar para uma reserva e se preocupar mais com faturamento, com retorno financeiro, com o dinheiro que a reserva vai te dar, você fica mais preocupado com o quê? Com proporcionar uma boa experiência, pedir a avaliação do hóspede, o impacto que aquela reserva vai ter no algoritmo. Por quê?
quanto mais a plataforma entende que você trabalha bem, quanto mais a plataforma vê que os hóspedes saem satisfeitos, quanto mais retorno financeiro você dá para a plataforma, mais ela vai melhorando sua projeção. Melhor você fica ranqueado na página de pesquisa. Mais hóspedes veem a sua acomodação, veem o seu anúncio, melhora o seu ranqueamento. Quanto melhor o seu ranqueamento, maior é a chance de você ter uma reserva. Então uma coisa vai puxando a outra. Mas isso não é um trabalho da noite para o dia. Não é um trabalho a curto prazo, é médio, é longo. Tá? É isso que está por trás do algoritmo. Tá? E assim, as plataformas, e inclusive até parecido com o Instagram, não divulgam exatamente o que impacta o algoritmo. Na verdade, tem muitas variáveis ali por trás. Algumas até que a gente não deve nem imaginar. Deve ter qualidade de fotos, quantidade de fotos, tempo na resposta, quantidade de avaliação, faturamento, taxa de visualização. Tem um monte de coisa por trás, tá? Então é muito difícil da gente, precificação, é muito difícil da gente saber exatamente o que impacta. Mas mais importante que saber o que impacta é entender como que a gente trabalha bem. Para quê? Para estar cada vez melhor ranqueado. Para o algoritmo estar sempre jogando a favor da nossa acomodação, a favor do nosso anúncio, da nossa hospedagem. Para quê? Para cada vez estar melhor ranqueado, posicionado. Tá certo? E aí, ó, o que alimenta, o que faz o algoritmo gostar? Vamos entender, vamos primeiro costurando o raciocínio aqui para chegar na conclusão. Primeiro ponto faz a diferença no longo prazo. Tá? E o algoritmo é o protagonista daquele primeiro que eu te falei. Não se iluda com o início. O algoritmo que é responsável por pegar a sua acomodação e tacar lá no início. Por quê? Quando a acomodação é nova, eu te falei, a gente já entendeu aqui o quê? Que as chances são menores de você conseguir reserva. Então, esse mesmo algoritmo, depois que você consegue suas primeiras reservas, ele vai ficar responsável por posicionar a sua acomodação ali, na primeira página ou não, enfim, onde for. Tá? Você realmente começa a fazer a diferença no médio, aqui eu botei longo, mas é médio e longo prazo, tá? E olha só, as informações divulgadas, o que impacta o algoritmo, se você procurar na central de ajuda, até tem sim uma coisa ou outra explicando o que impacta e o que não impacta no algoritmo. Mas não é completa como a gente gostaria. Então as informações divulgadas, infelizmente, são incompletas, tá? Mas olha só, nem tudo está perdido. Por quê? Porque, por exemplo, eu já estou há alguns anos, desde 2016, trabalhando com hospedagem, e eu converso com outros anfitriões, outros administradores, inclusive com um número grande de acomodações. E dá para chegar em algumas conclusões. Qual é a métrica que impacta mais, o que tem que fazer para a gente acelerar isso, tá bom? E antes de eu te falar qual que, na minha opinião técnica, né, depois de conversar com esses anfitriões administradores, eu acredito que até a métrica, o resultado que o algoritmo mais gosta, eu quero te falar o seguinte, que também existe uma métrica, sabe para quê? Para ver o quão você está sendo posicionado na primeira página. No Airbnb tem uma métrica que eu acho que chama impressões na primeira página. É mais ou menos a quantidade de procura, de buscas, que a sua acomodação está aparecendo na primeira página quando algum hóspede, algum viajante ou interessado em uma hospedagem faz uma procura e você aparece. Por quê, pessoal? Assim como você, quando faz, por exemplo, uma pesquisa no Google, é muito improvável que você vá para a segunda, para a terceira página. Com a sua acomodação, com a hospedagem, é a mesma coisa. Então, estar na primeira página faz toda a diferença. E quem é responsável por isso é o algoritmo, tá? E no Airbnb tem uma métrica que meio que dá uma ideia se você tem aparecido ou não na primeira página. As chances são que, se você não aparece com frequência na primeira página, é improvável que você consiga reserva, tá? Só que, pensa comigo, vamos construir um raciocínio que essa parte é mais importante e essa é a parte que o Airbnb não conta, é o segredinho aqui, que é a virada de chave. Olha que interessante. Como o Airbnb, como o algoritmo vai saber se um anúncio ou uma acomodação está dando mais resultado, qual deve estar posicionado antes ou depois? Primeiro, enfim, na sequência. Porque tem uma coisa interessante aqui. E eu vou dar um exemplo para desmistificar um mito. O que acontece? Imagina uma acomodação muito top, 5 estrelas, todo decorado, mobiliado, e uma acomodação simples, básica. O mito que eu vou quebrar é que o que mais faz diferença, diferente do que muitos pensam, é mais o administrador, o anfitrião, a pessoa responsável, do que a acomodação em si. Porque pensa comigo, se existe uma acomodação top, 5 estrelas, e por exemplo, o administrador responsável, o anfitrião, cobra um preço muito alto, fora da realidade, essa acomodação, esse anúncio não vai conseguir reserva, porque apesar de ser muito boa, está um preço fora da realidade. E a plataforma, o algoritmo, é inteligente a ponto de conseguir fazer essa leitura. Opa,
Beleza, tem uma acomodação aqui com as fotos boas, mas ninguém reserva. Não está dando resultado. Então, por mais que a acomodação seja muito boa, fora da curva, não é isso que determina o sucesso. Não é isso. É o trabalho do administrador de acomodação. É um anfitrião. Então, uma acomodação simples pode ter o potencial de ter mais resultado, pode conseguir mais resultado do que uma mais completa, mais robusta, mais sofisticada. Por quê? Porque quem estiver trabalhando ali, o algoritmo, ele interpreta, ele lê os números, os dados, para saber quem está trazendo mais resultado. Tanto para a plataforma financeira, porque o algoritmo trabalha para a plataforma, no caso aqui é o Airbnb, quanto para o hóspede em termos de experiência. Olha que interessante. E aí eu cheguei numa métrica que, na minha opinião, é a mais importante, tá, para o algoritmo, que é a taxa de... Quero ver se você vai saber, hein? Com o quê? Conversão. O que é taxa de conversão? Taxa de conversão é a quantidade de reservas dividido por quantidade de pessoas que entraram no seu anúncio. Porque essa é uma das taxas, na minha opinião, é a taxa mais importante para o algoritmo, que o Airbnb não te conta. Porque é o seguinte, ainda no exemplo da acomodação muito top e uma mais simples, não adianta a acomodação ser muito boa e, por exemplo, a pessoa cobra um valor muito fora da realidade e não vai ter reserva. Se não tiver reserva, a taxa de conversão vai ser baixa. Por quê? O numerador é o quê? É a quantidade de reserva dividida pela taxa de visualização. A taxa de visualização não, a quantidade de pessoas que entraram no anúncio. Então, se não tem reserva, a taxa de conversão vai ser baixa. Agora, se tem uma acomodação simples, que o preço é justo, competitivo e trabalha outras engrenagens bem também, o que vai acontecer com essa acomodação? Ela vai começar a ter reserva, vai começar a receber pessoas, a ter avaliação, a roda vai girar. E o algoritmo vai ler essa métrica. Opa, a taxa de conversão dessa acomodação aqui tá boa, então eu vou dar mais chance. Enquanto aquela que tem um potencial enorme, não tá tão legal assim. Então, olha que curioso. As acomodações, mesmo que mais simples, podem gerar sim mais resultado do que mais complexas. Complexas não, sofisticadas. E olha, ouso dizer que isso é mais comum do que parece. Acomodações com menos potencial tendo mais resultado. Olha que loucura. E muito é por conta disso, tá? Porque essas plataformas que estão no jogo da hospedagem realmente são para o negócio de hospedagem, aluguel de temporada, que é o caso do Airbnb, da Booking, TripAdvisor, Expedia, Decolar.com. No caso de Hostel World, essas plataformas que têm um algoritmo sofisticado e realmente estão no jogo ali para o aluguel de temporada, tem um algoritmo muito inteligente que consegue fazer a leitura de quem trabalha bem, quem não trabalha bem, e quem traz resultado e retorno para a plataforma e satisfação para o hóspede. E esses anúncios, essas hospedagens vão cada vez melhorando a visualização, a visibilidade, o ranqueamento. E aí, quanto melhor ranqueado, quanto mais próximo do topo da primeira página, mais reservas para você. Olha que curioso, olha que interessante. E agora me responde, o Airbnb te conta isso? Duvido. E aqui eu coloquei uma coisa que aqui eu fui injusto. Isso aqui o Airbnb conta, tá? Não sei porque nem eu coloquei. Porque o tempo de resposta também impacta. O que é o tempo de resposta também impacta? Quando você recebe uma consulta, né, uma consulta de reserva, é bom você responder rápido. Porque essa taxa de resposta impacta o algoritmo. Por quê? O Airbnb sabe que quanto mais rápido você responder, maiores são as chances do hóspede reservar a acomodação. Porque o atendimento rápido faz a diferença. Então, essa daqui é uma métrica que impacta também no algoritmo. Não, acredito que não impacte nada próximo disso, mas tem outras que impactam. A avaliação impacta no algoritmo. Provavelmente faturamento, talvez taxa de visualização, que é a quantidade de pessoas que clicaram, entraram no seu anúncio, dividido pela quantidade de pessoas que viram o seu anúncio na página, passaram por ele. Tá? Então, avaliação, taxa de conversão, taxa de visualização, faturamento, taxa da resposta, e tem outros que são invisíveis. Por exemplo, política, quanto mais flexível, provavelmente a plataforma, o algoritmo vai dar um posicionamento mais privilegiado com relação às outras acomodações que não tem uma política flexível, a qualidade das fotos. O algoritmo, as plataformas sabem que quanto maior a qualidade das fotos, maior a chance do hóspede reservar. Então tudo isso pesa para o algoritmo. Só que isso que eu te falei no final, aí o Airbnb te conta, justiça seja feita. Mas eu quero saber, você sabia desses 3 segredos do Airbnb? Fala a verdade aqui para mim. E olha só, se você gostou da aula, se você deixar o seu comentário, eu vou fazer uma proposta. Se rolar bastante comentário, pelo menos 10, eu faço a segunda versão. Outros 3 segredos que o Airbnb não te conta.
tá? Puxa a hashtag aí, outros 3 segredos Airbnb não conta. Hashtag grande, puxa aí que se der liga, eu faço uma outra aula com outros 3, combinado? Espero que você tenha gostado da aula e te vejo na próxima. Fui!